Bom, abrimos o Todo Seu falando sobre aquela sensação de tontura que nos acomete de vez em quando. É a labirintite. Apesar de ser comum, ela não é normal e pode ter causas variadas. Vamos saber quais são? Quem fala a respeito sobre o seu olhar clínico é o neurologista da USP. Veja bem o currículo dele. Membro do Corpo Clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, membro efetivo da Academia Brasileira de Neurologia. Estão recebendo Dr. Saulo Nader, ou melhor, Dr. Tontura. Obrigado, Saulo. Você tá bom? Tudo bem, Rony? Elegante, no último. Obrigado, convite. Obrigado, querido. Vamos falar de tontura. E esse apelido veio por quê? Esse é um personagem que eu criei, Rony, para a gente conversar um pouquinho mais sobre a tontura. A gente vê que aqui no Brasil é um tema muito pouco conversado, as pessoas elas falam muito pouco a respeito, a gente está acostumado a ouvir falar, né? Fulano teve labirintite, meu avô teve labirintite, eu tive labirintite, mas é um tema ainda muito misterioso aqui no Brasil e muito pouco falado. Então eu criei esse apelido, né, que alguns pacientes me chamam lá no consultório de Dr. Tontura, exatamente para fazer a chamada do tema, para a gente estar trazendo essa discussão à tona, para estar conversando sobre o assunto. Muito, muito, muito legal. Adorei essa história. Bom, Avina, o que é labirintite, que todo mundo fala? Tem um tal de labirintose também, né? Labirintite, labirintose, labirintopatias. Tá. Então, assim, acaba que labirintite foi um termo alcunhado aqui no Brasil, um apelido que todos os médicos brasileiros acabam dando para qualquer tipo de tontura. Tá. Isso, na verdade, é errado, viu, Rony? Por quê? Quando a gente fala labirintite, a real, a verdadeira, é uma coisa que quase não acontece na prática. Nossa, né, doutor, mas como assim? Todo mundo tem labirintite, né? Então, é uma coisa que na prática quase não acontece, porque é uma infecção do labirinto e acaba sendo uma doença rara. O que a gente tem? Várias outras doenças que levam a pessoa a ter tontura e que ganham o apelido de labirintite. Acaba sendo um problema. Por quê? Porque se eu não sei exatamente com qual doença eu estou lidando, aonde que a doença está pegando, para dar um tratamento correto, essa pessoa ela pode nunca melhorar. Então, não raro, né? O que a gente ouve falar por aí? Ah, meu parente lá tem labirintite, trata anos, toma remédio há anos, nunca resolve, nunca melhora, vira e mexe, ataca. Tem alguma coisa errada aí. Claro, claro. Tem outra coisa também que as pessoas costumam, de certa forma, confundir. Vertigem com tontura. Perfeito. A gente usa assim hoje, né? Apesar de você pegar lá dicionário Aurélio de língua portuguesa, vai estar como sinônimos. Tontura é vertigem, vertigem é tontura. Para a gente que é médico, especialista da área, a gente entende a tontura como um grupo maior, onde tontura pode significar várias coisas. Tontura para você vai ser uma coisa, para mim vai ser uma coisa diferente, para minha mãe ela vai entender uma coisa diferente. Então, qualquer sensação anormal que gere um incômodo na pessoa, um atordoamento, um mal-estar, ela pode chamar de tontura. Quando eu falo vertigem, aqui sim eu estou me referindo a uma sensação das coisas girando ou balançando. Então, o termo médico vertigem significa uma sensação anormal de movimento. Quer dizer o quê? Que a pessoa está tentando trazer para o médico que ela está sofrendo de alguma coisa que faz com que o mundo ou ela gire, o mundo ou ela balance como se estivesse num navio. E aí isso me leva a pensar em algumas doenças do sistema neurológico que controla o equilíbrio. Chama sistema vestibular. Ou labirinto, ou a parte do cérebro que recebe informação do labirinto, ou o nervinho do labirinto pode estar machucado. Interessante isso, eu nunca parei para pensar. Agora, você falou no começo que existem várias causas. Exato. Vários tipos de tontura. Vamos falar delas? Eu vou falar vários palavrões aqui. Tudo bem. E todo mundo em casa vai olhar com, né, uma interrogação, assim, falando o que esse médico está falando. Vertigem posicional paroxística benigna, doença de Meniere, paroxismia vestibular, fístula perilinfática, deiscência de canal anterior, vertigem de origem central. Meu Deus, o que são esses palavrões? O que eu estou falando aqui? Nomes de doenças, causas etiológicas que levam as pessoas a ter vertigem. Olha que monte de nome maluco, um monte de doença curiosa que a gente nunca escuta falar por aí. Mas são essas doenças e várias outras que eu não citei que, na verdade, estão por trás das tonturas que as pessoas sentem. Qual que é a principal, se me perguntar? Qual que é a principal vertigem? Chama VPPB, que eu brinco que é a labirintite dos cristais soltos.
É uma doença bem curiosa, onde dentro do labirinto alguns cristalzinhos escapam e vão para um lugar onde não deveria ter cristal. Isso irrita o labirinto e faz que a pessoa tenha crise de vertigem quando vira na cama, quando olha rápido para o alto, quando olha rápido para o alto. Eu vi um amigo meu na minha casa. Eu tenho uma árvore grande lá e tinha umas flores muito interessantes. Lá de cima, uma espatódia acampando lá. O cara fez isso. Aí assim... Ele não tinha bebido nessa noite, não. Né? Isso pode ter sido uma VPPB. Então, assim, esse tipo de doença é a mais comum. Mas ele continua. Ele olha para o alto agora, fica zonzo. Mas é uma coisa rápida. Ele pode ter. Então, normalmente, as pessoas que têm essa doença, né, labirintite dos cristais soltos, são crises muito rápidas, né, quando a pessoa faz alguns movimentos gatilhos. Um dos mais comuns é isso. Fui pegar alguma coisa no armário lá no alto. Olhei para o céu para ver alguma coisa. Tem nada a ver com a cervical, nada a ver. Isso até é um mito que a gente pensa, né? Assim, poxa, existem problemas cervicais que podem levar à tontura? Hoje a gente entende que, assim, problemas cervicais, eles podem piorar uma tontura que a pessoa tenha, mas não ser a causa-chave do problema. Entendi. Então, por exemplo, esse seu conhecido pode ser que ele tenha a doença dos cristais soltos. Seria uma possibilidade. Mas ele falou que sempre agora que olha para o alto acontece isso. E aquela tontura que a gente se sente fraco, com uma sensação de desmaio, isso pode ser queda de pressão? Isso é bem comum, né? Isso na medicina vai ganhar o nome de lipotímia, que é uma queda muito breve e transitória da pressão. Então isso a gente vê muito exatamente nessa situação. A gente levanta rápido, dá aquela bambeada, escurece a vista como se fosse um túnel fechando. Tem gente que fica pálido, às vezes o coração dá uma disparada, a pessoa tem que parar, tem que sentar. Tem que dar ali alguns segundos para voltar ao normal. Isso vai ser encarado como tranquilo, normal, se não acontecer muitas vezes. Se for só de vez em quando, esporadicamente, não trazer um incômodo para a vida da pessoa. Tem pessoas que isso acontece a toda hora. Poxa, toda hora que eu levanto rápido eu vou ter isso. Aí passa a ser um problema e tem que ter uma atenção médica, um tratamento específico para não ter um incômodo. Mas esse é um tratamento neurológico? Ou pode ser cardíaco, no caso de... Os dois. Perfeita pergunta, porque assim, quando a pessoa tem a lipotímia, pode ser por uma doença de coração, uma causa cardiológica, ou, né, na maioria das vezes, pode ser um problema no reflexo neurológico que controla a pressão. E aí vai ser uma doença tanto do cardiologista como do neurologista. Entendi. Né? Bem curioso. Normalmente não é muito grave, como eu falei, mas em algumas pessoas acaba tendo sim uma gravidade e tem pessoas que até desmaiam, né? Às vezes a pressão cai tanto que não só tontura ela tem, ela acaba tendo uma perda de consciência e aí vira um grande incômodo na vida dela. Hoje em dia, para desespero da sua formação acadêmica, se o cara diz assim, minha unha cresceu demais, isso é estresse. Fiquei gripado, é estresse. Ele deu uma topada, é estresse. Então, será que o emocional também pode causar tontura? Pode sim. Hoje a gente entende que assim, o emocional está interligado em tudo. Em tudo, eu concordo. Se o nosso emocional está fragilizado, várias doenças elas podem aparecer ou exacerbar. Às vezes já tem uma doença e ela piora quando o emocional está ruim. No caso da tontura, olha que coisa maluca. A gente tem uma doença chamada tontura perceptual ou vertigem fóbica. Olha que nome curioso, que nome estranho. O nome já diz pela... Vertigem pela fóbica, etimologia, exatamente, é uma doença medo. Que ela tem um link bem importante com o emocional da gente. Então, normalmente, as pessoas que sofrem desse tipo particular de tontura são pessoas que também são ansiosas, é o mais comum. E uma coisa alimenta a outra, como assim? Se eu tenho muito estresse, muita ansiedade, isso faz com que eu tenha mais tontura. Por outro lado, se eu estou tonto, se eu estou com mal-estar, se eu estou com atordoamento, a tontura me faz ter mais estresse, porque eu não estou muito bem, eu fico preocupado com a minha saúde. E fica uma entidade, uma doença alimentando a outra, um círculo vicioso. Exatamente. Meu Deus do céu. E aí, se o médico não dá atenção para as duas situações, não consegue ter uma melhora global. Mas a tontura perceptual é uma doença bem curiosa e hoje a gente entende que assim, é uma doença que acontece muito, mas é muito pouco reconhecida. Isso é estresse e acabou e pronto. Não. Existe uma doença por trás disso, existe uma alteração química no cérebro justificando isso, e se não tiver uma atenção médica correta, a pessoa acaba nunca melhorando.
E a enxaqueca, ela tem alguma relação com labirintite? Pode ter também. Existe, na enxaqueca a gente fala que é uma doença de múltiplas facetas, né? Eu tenho vários subtipos de enxaqueca. Nossa! Né? Enxaqueca no homem, na mulher, na criança, depois da menopausa, na gestação, enxaqueca com isso, com aquilo, com outro. Enxaqueca com aura? Com aura, sem aura. Existe um subtipo particular de enxaqueca chamada migrânia vestibular, que é o quê? Uma enxaqueca que cursa também com labirintite, com tontura. Então, além da dor de cabeça, a pessoa tem vertigem. Só que o que acontece muitas vezes? Olha que curioso. Muitas vezes, a pessoa tem muito mais tontura que dor de cabeça. Então, ela procura o médico por causa da tontura. Ela não associa com a dor de cabeça, ela nem saca que tem essa relação. Tá. Se o médico não questiona, se o médico não investiga, não faz o diagnóstico correto, não consegue fazer um tratamento adequado. Porque a migrânia vestibular eu vou tratar como? Tratando a enxaqueca. Entendi. Melhora a enxaqueca, melhora a tontura. É verdade que existe uma cura para labirintite? Então, assim, toda doença que causa tontura tem um tratamento, né? Hoje eu brinco assim, né? A grande maioria a pessoa consegue melhorar muito e ter qualidade de vida. Mas tem uma doença em particular que ela é muito curiosa, que é aquela que eu comentei no começo, que talvez lá o seu conhecido tenha, que é a labirintite dos cristais soltos. Qual que é a mágica por trás dessa doença? Ela é uma doença que o médico consegue curar no consultório, com as mãos, sem remédio. Uau! Pois é, Como por quê? assim? Se eu tenho, né, alguns cristalzinhos soltos dentro do labirinto, se eu consigo enxergar isso, diagnosticar e fazer algumas manobras meio malucas no meu atendimento para varrer esses cristais de volta para o lugar, eu consigo muitas vezes curar o paciente no próprio atendimento. Literalmente curar com as mãos. 90%, Mas como assim? 90% de chance de cura desse tipo de labirintite com as manobras curativas. Então, é realmente uma... Mas não dá para ver com otoscópio, essas coisas não, né? Eu consigo ver pelo exame neurológico alguns sinais neurológicos que me mostram que existem cristais soltos no labirinto. Aí você vai dar um soco... Aí dá uma chacoalhada, uma pancada, mentira. Faz alguns movimentos na cabeça e com isso eu consigo varrer o cristalzinho de volta para o lugar e resolver o problema. Sensacional. Super interessante, né? Super interessante. Hoje o que a gente enxerga aqui no Brasil, no mundo também? Poucos médicos eles estão habilitados a fazer o diagnóstico e a tratar esse perfil de doença. Então tem muita gente por aí com a labirintite dos cristais soltos, tomando remédio há muito tempo e não melhora. Porque na verdade essa pessoa não precisa de remédio, ela precisa de manobras para varrer o cristal de volta e resolver o problema. Sensacional. Pois é aquela situação que assim, né, no consultório a gente vira o mágico, né? Vira Deus. Meu Deus, aquele médico me curou na consulta, fiquei super bem. Sensacional. Aí lá na faculdade a gente junta os residentes para ver a doença e todo mundo fica, meu Deus, encantado. Então, que coisa boa. É uma doença, assim, curiosa, chata, quem tem, é muito incômodo, atrapalha muito a qualidade de vida, impede a pessoa de fazer muitas coisas, mas por sorte uma doença curável e na grande maioria das vezes no próprio consultório a gente resolve o problema. Super curioso, né? Quero te agradecer muito, Saulo. Melhor, doutor Tontura. E eu queria só lembrar mais uma vez que o doutor Tontura é, na verdade, um neurologista de primeira grandeza, faz parte do corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, é membro efetivo da Academia Brasileira de Neurologia e é o doutor Tontura que vai deixar agora um recado. Quero saber do seu YouTube, eu estou sabendo. Pessoal, acho que o recado se você tem tontura, procura um especialista em tontura, a grande maioria tem tratamento, tem melhora. Eu e minha esposa, que é psiquiatra, a gente fez um canal do YouTube para disseminar... bela dupla! Pois é, né? Já resolve tudo. Hardware e software ao mesmo tempo. Então a gente criou um canal no YouTube, né? São vídeos curtos, bem tranquilos, bem inteligíveis, bem fáceis, para a gente disseminar informação de qualidade, tanto sobre neurologia como psiquiatria. Chama Neurologia e Psiquiatria TV. Lá vai ter vídeo sobre ansiedade, depressão, enxaqueca, tonturas, labirintites como um todo. Um canal bem bacana, vale a pena conferir. Repete o endereço? Neurologia e Psiquiatria TV. TV. Por que TV? Não sei. É porque está no YouTube. TV, porque é um canal. TV na internet, é isso aí. Obrigado, querido. Tá joia, obrigado você pelo convite. Adorei esse papo nosso aqui. Tá, olha, um apresentador super carismático. Imagina, volte parabéns. mais vezes. Obrigado mesmo pelo convite. Obrigado, querido.